Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernanda Luz e eu venho com mais uma vídeo resenha aqui no canal. O primeiro livro que eu li em 2025, agora em janeiro, bem no início do ano, eu li este livro aqui, O Príncipe. Só fazendo uma contextualização rapidinha. Se você não assistiu meu livro de metas de leitura de 2025, nesse ano eu juntei todos os livros que eu ganhei de presente, coloquei algumas pouquinhas exceções nesse bolo e eu estou sorteando sempre a minha próxima leitura. Então, este primeiro livro que eu li agora em 2025 foi sorteado. Então, eu termino de ler um livro e eu sorteio a minha próxima leitura. E esse aqui foi presente de uma amiga chamada Tatiana. A gente até perdeu o contato nesses últimos 2 anos. 2 anos. Mas eu guardo a amizade dela com muito carinho no meu coração. E foi presente, então, desta amiga Tatiana. E como você já sabe, agora em 2025 a gente categorizou um pouco aqui as resenhas, então a gente está colocando categorias. Vamos informações sobre o livro. Claro que eu estou com a minha colinha aqui, né? Então, livro O Príncipe, autor Maquiavel. O ano dessa versão aqui que eu li é 2019, número de páginas 112, editora Principes. Inclusive essa editora abriu inscrições para parceiros agora em janeiro e eu me arrisquei em fazer a inscrição, né? Eu sei que eu não passo na seleção porque os meus perfis principalmente o Instagram, né, parte literária, ainda está engateando, ainda estou começando a produzir mais conteúdos, mas estava um pouquinho paradinho, mas mesmo assim eu me inscrevi, né? E tinha uma parte do formulário que tinha que preencher, onde a gente, né, era para citar algum livro que a gente tinha lido da editora, e eu fui atrás, eu fui lembrar quais outros livros que eu tenho dessa editora. E eu verifiquei que são só os livros do George Orwell, que eu li somente um, os outros 2 estão na meta de leitura esse ano, são as exceções desse ano. Então essa editora aqui, eu tenho poucos livros, esses 3 do George Orwell, que é um box que eu comprei, e agora O Príncipe. Você conhece essa editora? Você tem livros dessa editora? E se você tiver, quais os livros que você tem? Enfim, porque eu não tinha prestado atenção ainda nela, mas depois dessa inscrição aí de parceria, comecei a prestar atenção e vi que O Príncipe, que estava aqui separadinho para gravar para vocês, é da editora Principes. E sobre o autor, gente, colinha aqui para vocês, para não falar bobagem. O Maquiavel foi um historiador, poeta, diplomata e músico italiano do Renascimento. O músico me surpreendeu. Ele é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado, que esse livro aqui fala sobre o Estado. Mas Maquiavel foi uma pessoa muito esperta, muito estudioso mesmo dos governos, então Maquiavel se tornou uma pessoa bem popular mundialmente. Eu não sei dizer se ele se tornou popular após a morte dele ou quando ele era vivo ele já estava popular, apesar que na época, né, época do Renascimento, a gente não tinha comunicação, né, instantânea, né, mas enfim, uma coisa que eu não imaginava do Maquiavel, que ele era músico. Interessante pesquisar um pouquinho sobre o autor. E sobre a história, eu estou com a sinopse aqui. Mas assim, basicamente, o que fala desse livro? Fala sobre os governos, os principados, os reis, a maneira de governar, a maneira que cada um governou. Ele dá exemplos, ele traz alguns exemplos do rei fulano de tal que conquistou tal território porque ele agiu desta forma, ou tal, enfim, rei não agiu, perdeu as terras, perdeu, enfim, o reino dele. Por quê? Porque agiu de tal e tal forma. Então, aqui Maquiavel, assim, explica sobre o que é os principados, ele fala
quais os tipos de principado, as características de cada um, as características dos governantes que tanto deram certo, né, seus governos deram muito certo, tiveram muitas conquistas, e também os governantes que perderam muita coisa, e ele analisa as características de cada governante. Mas na sinopse que eu encontrei desse livro, tem muito mais coisa interessante que eu vou ler aqui para vocês. Em 1513, depois da dissolução do governo republicano de Florença e do retorno da família Médici ao poder, Maquiavel é preso, acusado de conspiração. Perdoado pelo Papa Leão X, ele se exila e passa a escrever suas grandes obras. O Príncipe, publicado póstumamente em 1532, é uma esplêndida meditação sobre a conduta do governante e sobre o funcionamento do Estado, produzida num momento da história ocidental em que o direito ao poder já não depende apenas da hereditariedade e dos laços de sangue. Mais que um tratado sobre as condições concretas do jogo político, o Príncipe é um estudo sobre as oportunidades oferecidas pela fortuna, sobre as virtudes, os vícios intrínsecos ao comportamento dos governantes, como sugestões sobre moralidade, ética e organização urbana, que apesar da inspiração histórica permanecem espantosamente atuais. Pessoal, esse livro aqui eu já tinha começado a ler um tempinho atrás, logo assim, alguns meses depois que eu recebi ele de presente, que eu recebi ele pelo correio, né? Veio pelo correio. E daí depois eu parei com a leitura, mas eu mais ou menos já sabia do que se tratava. Porém, eu não imaginava que ia ser tão interessante. Depois que eu comecei a leitura, eu me deparei refletindo, trazendo reflexões para os tempos atuais. E, gente, assim, eu me surpreendi. Uma que, apesar de ele falar, né, sobre tanto a parte das atitudes dos governantes, como os tipos de principados, enfim, ser algo específico daquela época, né? Mas eu acabei, né? Você acaba se deparando, a gente acaba se deparando com coisas atuais, com acontecimentos atuais. Então é incrível que uma obra de 1513, que foi publicada em 1532, realmente ela é muito atual. Claro que tem algumas coisas muito específicas daquela época, mas principalmente na parte dos tipos de governantes, das atitudes, das características interessantes que cada tipo de governante tem que ter. Quando você está lendo sobre essa parte, gente, é difícil você não puxar para o mundo atual. É muito interessante. Tem algumas partes aqui em que, quando ele fala sobre um bom governante, que tem que ter tal e tal características, eu super concordo. Gente, essas características que ele está falando aqui super caem nos dias de hoje. Já tem outras, não, isto aqui já não é muito bom. Mas é um texto, é sobre um assunto antigo. Opa, desculpa, lembrei. Mas também muito atual. E o Maquiavel, assim, ó, cada página, não tem enrolação nessas páginas, não tem aquela coisa que você lê 2, 3 páginas, tá, essa parte aqui tá cansativa, mas eu sei que daqui a pouco melhora. Não, todas as páginas têm informações interessantes. Ele não é de enrolar, como se diz popularmente. Eu não sei se aí o resto do Brasil se diz assim, mas aqui no Sul, quando uma pessoa está enrolando tanto numa escrita, numa redação de um texto, ou quando está falando, a gente fala que está enchendo linguiça. A gente diz, essa pessoa está enchendo linguiça. E Maquiavel não enche linguiça. Não fica enchendo linguiça. Ele é bem objetivo e ele é muito claro nas explicações dele. Ele tem uma linguagem muito clara. Ele sabe explicar de uma forma fácil de entender. Então, assim, eu super me surpreendi mesmo, mais do que eu imaginava, com a leitura desse livro aqui. Fiz várias reflexões trazendo para os dias atuais. Gente, assim, eu adorei a parte ali de conhecer os tipos de principado. Aí tem os tipos, ele
descreve as características de cada um. Deixa eu ver aqui no sumário se tá escrito aqui que fica um pouquinho mais esclarecedor para vocês. Então, ó, tem os principados hereditários, os mistos, os novos, principado civil, eclesiásticos. E aqui ele fala em exércitos, auxiliares, mistos e próprios. Ele dá várias características. Essa parte aqui dos exércitos, sabe que eu fiquei refletindo assim, gente, isto é muito verdadeiro sobre os tipos auxiliares, mistos e próprios e as vantagens e desvantagens de cada um. Ele fala da liberalidade e moderação, de que modo pode se escapar de ser desprezado e odiado. Então, aqui ele fala muito das características do governante para não ser odiado pelas pessoas. De que modo evitar os aduladores, daqueles que o príncipe tem como secretários. Enfim, ele faz Um momentinho, gente, pausa para um carro que está sendo ligado aqui na minha rua e que fez muito barulho. Mas voltando à nossa análise sobre o livro, então ele fala sobre isso. A gente até me perdi na resenha que eu estava fazendo. Enfim, gente, ele faz uma análise das características em como governar e não governar. E ele fala muito isso, né, do povo estar ao lado do governante, o povo conseguir contribuir para o governante e, ao mesmo tempo, o governante também não fugir da meta que o seu governo, né, ali, que ele está vivendo, né, o seu governo também não sair do objetivo, que nem sempre o que o governante quer, né, o governo, digamos assim, que o Estado tem como objetivo, nem sempre é compatível com o que vai fazer bem para a população, mas tem que encontrar o meio termo, né? Ele não pode ser detestado pelas pessoas, ele também ele não pode se desviar também aos objetivos ali do governo dele. Então, como encontrar esse equilíbrio? Gente, esse livrinho aqui tem 112 páginas, mas, gente, é rico de conteúdo e é impossível você ler esse livro sem fazer uma reflexão para os mundos atuais. Então, é um livro que eu super recomendo, foi a minha primeira leitura de 2025 e eu sinto que eu já comecei 2025 assim, com chave de ouro. É um livro maravilhoso, eu adorei ler esse livro, eu li super rapidinho, então eu super recomendo. Quero saber agora de vocês, se vocês já leram O Príncipe, se vocês gostam desse tipo de leitura e se vocês já leram, o que vocês acharam desse livro. Então comente aqui embaixo se vocês conhecem, não conhecem, já leram, o que vocês acharam. Eu encerro esse vídeo aqui deixando 2 dicas de vídeo aqui para você conhecer os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês estejam curtindo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido carinhosamente para se inscrever. E o nosso canal aqui está crescendo devagarinho. E se você gostou dessa vídeo resenha, envie o link para outra pessoa que você acha assim, aquela pessoa eu sei que vai gostar. Envie esse link. Vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar, né, links de vídeos construtivos. Eu acredito que fazer resenha de livros seja algo construtivo, né? Então, em vez de a gente espalhar um monte de besteira, um monte de conteúdo vazio, então que a gente compartilhe aí com os nossos amigos, com os nossos grupos de WhatsApp, vídeo resenhas de livros, não só aqui do canal, né, mas de tantos outros canais, assim, maravilhosos. Então vamos compartilhar isso, vamos compartilhar resenhas de livros, gente. Vamos compartilhar links de vídeos que trazem alguma informação pra gente, que trazem alguma reflexão, né? Vamos parar de compartilhar coisas vazias, né? Informações vazias. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilhe. Escolha uma pessoa, escolha um grupo do WhatsApp, coloque lá o link desse vídeo aqui, pra gente poder cada vez mais falar sobre muitos livros e muitos conhecimentos e muitas informações interessantes, tá bom? É isso, um grande abraço pra todo mundo e a gente se vê na próxima sexta-feira com mais uma vídeo resenha. Eu tenho uma informação, né? Agora fevereiro tá sendo assim, resenhas de livros que eu li em janeiro, então é tudo resenha assim, fresquinho.